A estrada de luz é o caminho que ele mostrou. Quando pisou nesta terra, deixou para nós o exemplo de amor. Quando pisou nesta terra, deixou para nós o exemplo de amor. Estrelas que brilham no céu iluminam a terra e o mar. Crianças brincam de roda e os homens felizes se põem a cantar. Crianças brincam de roda e os homens felizes se põem a cantar. E assim todos se vão, seguindo a estrada de luz. Todos servindo e amando, no fim dessa estrada encontram Jesus. Todos servindo e amando, no fim dessa estrada encontram Jesus. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama. É Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz e terá para sempre a minha paz. Oh, irmão sol, irmã lua, abram meus olhos, quero ver a luz. Oh, irmão vento, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo o mundo, gosto de viver, vivo nos campos entre meus irmãos, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero,
que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Estrelas que as noites no céu se põem a brilhar, estrelas que enfeitam o céu na noite de luar. Eu me sinto criança e me ponho a brincar, como pássaro canto sob a luz do luar, sob o azul do infinito. Meu pensamento vagueia nesta noite tão clara, à luz da lua cheia, tão distante de mim. Estas nuvens de estrelas, como aves que voam e nos campos vagueiam, e na praia deserta deixo rastros na areia. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração, e compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir.
Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Mais uma? É todo mundo cantando aí. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Só sai aleluia, viu, Tonho? Aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia.
Nossa gratidão, Toninho. Gratidão, um abraço a todos aí. Bom trabalho. Sejamos todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe. Fabiola, seja bem-vinda. Nossa gratidão. Nós vamos, agora nesse momento, respirar bem fundo, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pelo dia que tivemos, pela noite que se inicia, pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, por esse momento de estudo e reflexão. Nós vamos falar o tema, temor da morte. Então, Deus, a nossa gratidão. A nossa gratidão a Jesus, ao nosso irmão maior, que nos ensinou a chamar Deus de Pai. Gratidão, Jesus. Gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor da Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Que nesse momento a espiritualidade possa estar do lado da nossa irmã Fabiola, a intuindo, para que ela possa trazer para a gente bastante esclarecimento. E do nosso lado, abrindo os nossos corações para esse entendimento, para que possamos verdadeiramente internalizar, colocar em prática no decorrer da nossa semana. Senhor, esteja visitando todos os nossos irmãos que estão nos asilos, nas creches, nos orfanatos, nas penitenciárias, nos hospitais, muitas vezes em meio de dor, com pensamentos não bacanas. Que uma gotinha do amor de Jesus possa estar indo de encontro a cada um desses corações, e dos nossos corações também, para que nós sintamos verdadeiramente a presença do Cristo em todos os momentos de nossa vida. Senhor, nós te agradecemos, te pedimos para que possamos iniciar os trabalhos da noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Fabiola, seja bem-vinda, nossa gratidão, Deus abençoe. Amém, obrigada, boa noite a todos. É uma alegria, né, sempre estar aqui compartilhando ensinamentos, aprendizados, né, e esse momento especial com todos vocês, agradecendo a Gislaine, né, pelo convite, ao Ademir, à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré, por possibilitarem, né, esse momento aqui, do pouco que a gente busca entender, aprender dessa doutrina que é tão consoladora para as nossas vidas, tá? Hoje a gente vai falar sobre temor da morte. É um tema um tanto quanto delicado, né? Porque nós espíritas, a gente acha que a gente está imune, né? A essa questão da morte, né? Da passagem. E muitas vezes a gente tem dificuldades, né? Em grupos, e a gente começa a falar sobre o temor da morte, ou sobre a morte em si. E todo mundo já vira e fala assim, não, vamos mudar de assunto, que assunto ruim, e a gente tem como um assunto desagradável, mesmo sabendo que é inevitável, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui o slide, para a gente poder compartilhar aqui um pouquinho do que a gente aprendeu. Estão todos enxergando o slide? Ótimo. Nessa conversa, nesse bate-papo, se alguém quiser trocar alguma ideia, né, alguma informação, estamos abertos a essa troca de diálogo. E esse tema, ele faz parte de um estudo da obra Céu e Inferno, né, de Kardec. É nessa obra que contém, né, um desses tópicos. E aí eu sempre gosto, quando eu toco nesse assunto, de compartilhar, né, de onde nós extraímos essas ideias, de onde nós obtemos essas informações e essas reflexões, e convido a todos, a quem tiver a oportunidade, a conhecer a obra, né, que vai tratar em dois aspectos, né, o primeiro momento, a primeira parte da obra, o Céu e Inferno, ela vai trazer uma parte mais filosófica, né, ela vai abordar questões sobre o futuro e o nada, o temor da morte, que é o tema que nós vamos conversar hoje. Vai falar sobre o céu, sobre o inferno, a ideia que nós temos sobre o purgatório, a doutrina das penas eternas, né, as penas futuras, segundo o Espiritismo, a ideia dos anjos, demônios, a intervenção dos demônios nas manifestações e a proibição de evocar os mortos.
A segunda parte da obra O Céu e o Inferno, para quem ainda não conhece, ela vai tratar só sobre os exemplos, é onde existem as narrativas de espíritos no plano espiritual, conforme a sua condição evolutiva, né? E aí, na segunda parte, o primeiro tópico vai tratar sobre essa passagem, como é que ocorre essa passagem para o plano espiritual, como é que vivem os mundos, os espíritos felizes, né? Os espíritos numa condição mediana, os espíritos sofredores, os espíritos suicidas, aqueles criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e, por final, as expiações terrestres. Então, é uma obra que ela visa exatamente abordar esses aspectos entre a passagem do plano material, né, da vida material, para o mundo espiritual. Como é que ocorre essa transição entre esses dois mundos? Então, é uma obra riquíssima e que vai trazer para a gente, no seu item 2, né, da primeira parte, essa reflexão sobre o temor da morte. E aí, aproveitando a obra Boa Nova, eu utilizei essa passagem, no capítulo 26 da Boa Nova, né, em que Pedro realiza a negação, né, em que ele efetua a negação a Jesus, né, da sua condição, da sua capacidade de sustentação espiritual. E aí eu trouxe um trecho para a gente refletir, porque ele aborda exatamente esse momento em que nós nos colocamos na condição de aprendizes do Evangelho, né? Nós temos muito conhecimento, existe uma vasta, um vasto número de livros, de informações, de vídeos na internet que abordam a questão, por exemplo, acerca da morte. A questão é, e na hora de passar por ela? Será que nós estamos realmente preparados para passar por ela? Para lidar com ela, tanto sob o ponto de vista de perder um familiar, de perder um ente querido, né, de vivenciar essa dor, porque é uma dor, né? Nós temos ainda uma concepção muito forte em relação ao olhar, à cultura que nós temos ao olhar para a morte, né? E o momento também que nós vamos ter que partir, né? Nós estamos preparados para isso? Porque informação, conhecimento a gente tem de montão. Mas e na hora de falar assim, agora é minha vez, agora chegou na fila, agora é a sua vez de ir lá e realmente demonstrar que todo esse conhecimento, toda a informação que nós adquirimos, ela é aplicável, né? E aí eu trouxe essa passagem do capítulo 26 da Boa Nova, que vai falar assim, afinal, Senhor, para onde irás? Né? Essa é uma pergunta que Pedro faz a Jesus. Então, no primeiro ponto, para onde nós vamos depois que nós partirmos daqui do plano espiritual? Né? Para onde as pessoas que nós amamos vão? Né? Então, se Pedro faz essa pergunta, ele já demonstra, no primeiro momento, o entendimento de que havia uma vida após a morte, que há uma vida após a morte. E aí ele continua. O mestre lhe lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava a sua curiosidade, e redarguiu. Ainda não te encontras preparado para seguir-me. Nós estamos realmente preparados para seguir primeiro, na vida material, os passos do mestre? E mais, nós estamos preparados para entender que na vida espiritual, no plano espiritual, nós não vamos chegar lá e ficar à toa, sem fazer nada, achando que estamos de férias, porque a gente acha que a gente morre e a gente vai para um descanso. E essa não é a proposta que Jesus nos traz, inclusive para a vida no plano espiritual, né? Então, a gente está realmente preparado para segui-lo em todos os aspectos, né? Tanto do ponto de vista da nossa existência neste plano, quanto do ponto de vista no momento do nosso desencarne. Por quê, gente? Quando a gente vai desencarnar, vão haver questões que nós vamos que estar preparados para lidar com elas, que a gente vai ver no próximo tópico. Mas continuando aqui no texto. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação,
e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza. Indispensável. Simão, no entanto, desejando provar por palavras aos companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou, com certa ênfase, ao propósito de se impor à confiança do Messias. Não posso seguir-vos? Perguntou Pedro, né? Acaso, mestre, poderíeis duvidar de minha coragem? Então, não sou um homem? Por vós darei a minha própria vida. O Cristo sorriu e ponderou. Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque, em verdade, te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Julgai-me, então, um espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vai aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, num primeiro aspecto, né, considerando todo o ensino do Evangelho, primeiro nós temos que saber exemplificar os ensinos de Jesus sobre o aspecto material. E se nós temos já essa dificuldade de exemplificar o amor, a caridade, o entendimento, a empatia, vocês imaginem a nossa dificuldade na hora derradeira, de saber dar esse testemunho na hora em que a morte se aproxima de nós, né? Quantos de nós, muitas vezes, em situações difíceis, nós questionamos os desígnios divinos, né? Falando, ou achando, ou acreditando que Deus não está vendo a nossa dor, o nosso sofrimento, que Deus não acompanha, né, as nossas dificuldades, né? Ou então, onde está Deus nesse momento, né? Porque a dor, um momento ou outro da nossa existência, ela vai bater à nossa porta. E uma dessas dores que vai bater à nossa porta é a perda de um familiar, de um ente querido, e mais, é a dor também nossa, no momento que nós vamos ter que partir. Por quê? No momento em que nós temos que lidar com a morte, nós vamos ter que tomar uma alta dose de um remédio chamado desapego. Eu não sei se vocês conhecem alguma farmácia que vende, mas se conhecerem, por favor, me indiquem, porque não é fácil, né? Nós pensarmos no sentido dos desapegos que nós temos que trabalhar durante a nossa existência, e especialmente o desapego na hora de partir. Então, através dessa ideia, né, dessa ausência da capacidade de ter o desapego, nós fazemos a pergunta: por que a morte nos causa medo? Né? Primeiro, às vezes nós temos a compreensão de que morrer ou para onde nós vamos é um lugar desconhecido. Porque exatamente é esse desconhecido. A gente sabe que existe uma vida no plano espiritual, mas para onde você vai lá no plano espiritual? Né? A gente costuma idealizar, brincando, né? Vamos para o nosso lar, que é onde a gente conhece, onde a gente consegue imaginar como seria o nosso lar, porque a gente tem os recursos, né, do cinema para poder idealizar essa ideia de nosso lar. Mas vejam, quando a gente fala em nosso lar, nós estamos falando ainda de uma esfera que está muito próximo da crosta terrestre. Né? Nosso lar, segundo André Luiz, ela é situada próximo do Rio de Janeiro, né? É uma colônia, é um posto de socorro espiritual. Então, se a nossa imaginação, se a nossa capacidade, ela se limita à ideia de nosso lar, você imagina a quantidade de mundos superiores que nós temos aí e que nós não conseguimos nem imaginar como é habitar, viver, né, nesses mundos. Então, quando a gente pensa na morte, né, nesse sentimento de medo que ela vem nos provocar, a primeira ideia é que a gente tem que saber lidar com essa ideia do desconhecido. Para onde é que nós vamos? E aí Jesus vai nos trazer a resposta, né? Nós iremos, como a Sandra está falando, né? Quem dera irmos para o nosso lar. A gente já estava feliz da vida, a gente já está se achando espírito de alta hierarquia, né, Sandra?
por ir a Nosso Lar. Mas existem muitas colônias, né, como o Nosso Lar, em torno do país. Inclusive, existe uma aqui em Minas, que é chamada Novos Horizontes, que é uma colônia similar do padrão de Nosso Lar, que fica situada aqui na região de Minas Gerais. Assim como tem outras colônias que estão situadas em torno do Brasil, né, para poder acolher os espíritos, né? Imagina Nosso Lar tendo que acolher todos os espíritos que habitam no Brasil. Então, quem dera se a gente for para uma dessas colônias, tá ótimo. Mas eu vou te falar, viu, Sandra, eu sou bastante otimista, viu? Eu acredito que a gente chega lá fácil, tá? Mas continuando aqui, então, o primeiro momento é esse desconhecido, e Jesus, ele vai trazer a resposta para onde nós vamos, né? Ele vai trazer aonde estará o seu coração. Aonde está o seu coração? É para lá que você vai quando você desencarnar, né? O nosso tesouro, ele está no nosso coração. A nossa consciência desperta é que vai nos propiciar o lugar para onde nós iremos quando nós desencarnamos, né? E aí é que está a ideia entre conhecer, né, e testemunhar. A distância, ela está exatamente isso. Nós sabemos de muitas coisas, mas nós conseguimos praticar todas essas coisas a fim de, no momento que chegar nosso momento de dor, a nossa prova de desapego, a gente saber testemunhar o que Jesus nos pede, né? E aí é importante você se fazer a seguinte pergunta: você sabe quais são os seus medos? Não só apenas em relação à morte, né? Porque todos os seus medos, eles vão desaguar no momento da sua morte, né? E o objetivo do medo é expor exatamente uma fraqueza, para que a gente possa olhar. A gente costuma, muitas vezes, quando a gente olha para um aspecto negativo, né, da nossa personalidade, a gente quer empurrar isso para debaixo do tapete. E empurrar as nossas debilidades, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas para debaixo do tapete é evitar um fortalecimento que é muitas vezes necessário. Então, quando nós olhamos especialmente para o aspecto do momento da morte, para a morte, né, a gente precisa saber olhar a morte e olhar para ela buscando um fortalecimento. Ora, se nós acreditamos que existe uma vida após a morte, se nós acreditamos em reencarnações, por que a gente tem medo dela? Né? Por que ela nos assusta tanto? Porque nós temos, nos círculos familiares, sociais, dificuldade em discutir, em expor essas questões, né? Eu costumo falar com meu esposo, família, ou com os amigos mesmo, eu falo assim, olha, gente, eu quero ser cremada. Outras pessoas falam, não vamos falar nisso não, porque essa questão de você ficar sendo queimado, isso é apavorante. Não, mas a gente precisa falar, a gente precisa expor para as pessoas as ideias os desejos que nós temos, né, do pós-morte. Isso é importante, a gente precisa abordar. Você sabe, por exemplo, qual é o desejo do seu familiar? Se ele quer ser cremado, se ele quer doar ou não órgãos, né? Porque isso tudo, no momento em que você se depara com um familiar falecido, você tem que pensar sobre isso. E essa hora é a hora mais difícil. Então, imagina quando chega um profissional médico, né? Fala, olha, seu pai, ou sua mãe, ou um familiar faleceu, você vai querer doar órgãos? Aí você fala assim, opa, mas eu nunca conversei isso com ele. Né? Qual é a intenção desse seu familiar? Qual é a sua intenção, né, em relação a essa questão da morte? Né? Ele quer ser cremado, ele não quer ser cremado, ele quer doar órgãos, ele não quer doar órgãos, né? E é uma oportunidade, só um minuto, tá, Maria? Que a gente já conversa. E é uma oportunidade que você tem, inclusive, de falar, olha, o doador de órgãos é um indivíduo que ajuda um outro espírito, né? O doar órgãos não é um prejuízo para o espírito quando você morre. Você não vai chegar no plano espiritual faltando um coração, faltando um rim, faltando uma córnea, né?
Isso é uma matéria, um aspecto físico, e olha que benefício você tem no seu ato, no seu último ato de vida, em poder auxiliar, em poder ser útil a um próximo que necessita de um coração, que necessita de um fígado, de um rim, de um outro órgão importante. Pode falar, Maria. Maria Beatriz, não estou te ouvindo. Boa noite, Fabiola. Boa noite. Isso é um assunto que as pessoas não querem conversar. Não, realmente. Em 2014, eu passei por uma experiência em que talvez que eu tive a felicidade de mais uma chance de estar por aqui, né? Mas eu falava com os meus irmãos assim, não me põe flor não, porque debaixo daquela flor tem tudo serragem. Nossa senhora, mas você vai dar um de fundo muito feio. Eu falei, não me põe flor não. As flores que eu tinha de receber, eu recebi em vida. Não, que bobagem, para de começar nisso. E até hoje eu falo, me deem flor em vida, morta eu não quero. E há uma repulsa nisso. Sim. Muito grande. Hoje eu estava na casa da minha mãe, eu falei assim, não quero velório, porque velório virou um evento, onde a pessoa que está indo, muitas vezes, assim, infelizmente é um erro meu, a gente observa muitas pessoas, as pessoas cumprimentam quem fica, e poucas vezes para ali e faz uma oração para quem está indo e quem realmente necessita da grande oração. Sim. Então, para mim, você mora em Cláudio, não mora, Fabiola? Sim. Pois é, eu também. Em Cláudio, você sabe que velório muitas vezes é um evento. Então, eu não quero aquele evento. Os meus amigos estão comigo todos os dias. Sim. Agora, para ir lá, para falar, para curiosidade, para ter aquele burburinho que tem nos velórios aqui em Cláudio. Gente, desculpa que aí eu estou me familiarizando um pouquinho. E aí todo mundo fala, para com isso, que assunto ruim! Nossa Senhora! Ô, Maria, isso que você está abordando é de suma importância pelo seguinte, quando um espírito, né, quando um ser desencarna, e a gente passa pelo processo, né, do velório, que o velório ele tem uma necessidade, né? Na verdade, é uma necessidade tanto para o espírito quanto para os familiares, né? Porque é um momento de despedida do corpo físico, né? Porque em algumas situações, a gente não vai generalizar, em muitas situações, às vezes o espírito já nem está mais ali, né? Em outras, pode até que esteja e permaneça ali. Mas o velório, especialmente, né, esses velórios em que as pessoas não entendem aquele momento, né, não têm o devido respeito àquele momento, às vezes o velório é aquele momento do desenlace final do espírito, né, e que, havendo aquela movimentação, aquele burburinho, aquele alvoroço, né, isso incomoda e pode atrapalhar, sim, o espírito que está partindo, né? Então, é de suma importância a gente ter um entendimento de que velório não é lugar para ir fofocar, para ir conversar, né? Velório é um momento de oração, né? Para que você faça a oração para aquele espírito que está partindo, né? Para que ele tenha entendimento da sua nova condição. Tanto é que no próprio livro Céu e Inferno, na segunda parte, ele vai tratar sobre esse momento da passagem, né? Como é essa passagem? A depender do seu estágio evolutivo, essa passagem ela vai ser suave, tranquila, serena, e a depender do seu estágio evolutivo, ela vai ser uma passagem mais dolorosa, mais difícil. Por quê? Tudo vai depender desse desapego que você vai ter em relação à matéria, né? Então, qual é o seu grau de apego à matéria, à vida? É claro que a saudade, né, daquelas pessoas que nós amamos, ela vai existir também nesse momento de dor, né? Quando a gente perde um familiar, né, quando é um familiar que está indo, a saudade que nós sentimos em relação a deixá-lo partir é também recíproca para ele que está indo. Ou vocês acham que isso é só um privilégio nosso?
né? O familiar que está partindo, ele também está sentindo essa dificuldade, né? Então, se você fica ali naquela lamentação, naquele apego excessivo, isso dificulta a partida dele. É por isso que Jesus vai falar, né? Que há um momento em que a gente vai ter que testemunhar, porque aprender é uma coisa, saber que a gente não tem que ter desapego é uma coisa. A gente sabe que a gente não tem que ter desapego. Mas e na hora de testemunhar esse desapego? Aí que se separa o aprendiz, né? O discípulo do apóstolo, tá? E aí a gente vai falar que Kardec matou a morte. Porque no momento em que ele nos dá a concepção, né, através dos espíritos, de que há uma vida após a morte, há uma ideia de que esse medo da morte ele não é necessário, principalmente através dos ensinos de Jesus, né, a gente tem a ideia que houve a morte, ele matou a morte, né, que houve uma morte dessa ideia da morte. Tanto é que em outras culturas, né, nós vamos ter que a morte é um momento feliz. Por exemplo, a cultura indiana, ela encara a morte de uma forma muito mais leve, muito mais suave e muito mais do ponto de vista de testemunhar essa prática interior de entendimento da passagem da morte, como a cultura mexicana, por exemplo, né, que ele tem os Dias dos Mortos lá, e que aquele filme, o Viva, A Vida é uma Festa, exemplifica de forma belíssima, né, de uma forma muito lúdica, mas muito autêntica, né, de olhar a morte como uma festa, né, porque a morte também é uma vida, é, na verdade, a vida real que nós passaremos a viver, né, e é importante a gente ter esse entendimento. Através desse entendimento, nós vamos ter também o livro Fédon, que vai tratar de Platão, que vai tratar sobre a imortalidade da alma. E ele vai trazer essa ideia de que o corpo seria o cárcere da alma, né? Seria a nossa psique ficaria encarcerada. E quando a morte do corpo físico ocorre, a libertação dessa alma, dessa psique, que ele vai denominar como alma e psique. Platão já chamava essa ideia da imortalidade da alma em um sentido muito mais profundo. Eu, inclusive, hoje falei no grupo que nós estávamos realizando o estudo mais cedo, que como essa obra de Platão, ela se amolda, ela se encaixa perfeitamente com a doutrina espírita, porque ele já tinha esse entendimento que a alma existia no mundo das ideias, portanto, haveria a ideia de encarnação, né? E que essa alma se aloja no corpo, mantendo as suas características imortais e espirituais. Então, com essa base, nós precisamos entender que nós já morremos, ou seja, nós já mudamos de roupa, de corpo físico, né? O corpo físico como uma vestimenta, inúmeras vezes. Então, essa encarnação atual em que você está, não é a primeira vez que você vai morrer. Você já passou por essa experiência inúmeras vezes, tá? E não é à toa que, às vezes, algumas pessoas falam assim, mas eu morro de medo de água, eu morro de medo de me afogar, eu morro de medo de lugar fechado, ou eu morro de medo de andar de avião, ou eu morro de medo de andar de carro, seja lá o que for. Isso demonstra que Platão e Sócrates vão falar das ideias inatas, do inatismo, tá? Então, se você tem essas sensações, essas ideias inatas, tá? Eu tenho medo de andar de barco, porque eu nem sei, porque nessa vida eu nunca andei de barco, nunca tive nenhum problema de familiar afogado, ninguém afogou, mas talvez você já tenha morrido afogado. E aí reside o seu medo dessa circunstância, porque talvez você já morreu desta forma, né? E Platão vai abordar isso de forma muito clara na sua obra Fédon. Seguindo aqui, nós precisamos distinguir, então, o medo do temor da morte.
Porque ter medo é até natural, é até necessário para o espírito, né? O medo, ele é um mecanismo de proteção, claro, numa medida equilibrada, numa medida razoável para se manter uma sobrevivência, correto? Então, o medo, o significado do medo é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Aquilo que provoca essa consciência, sentimento de ansiedade sem razão fundamentada, receio, medo de tomar manga com leite, por exemplo. Mas o medo, no sentido da ideia, né, que nós temos da morte, ele é um sentimento, ele, na verdade, ele é uma emoção necessária de prevenção à vida, né? Então, se você tem medo de altura, você não vai chegar num prédio e se aproximar demais da borda, né, desse prédio, porque aquilo ali vai gerar um perigo à sua sobrevivência, né? Então, o medo, ele é uma emoção necessária, mas ele precisa ser equilibrado. Outra coisa é nós pensarmos no temor que nós temos da morte, porque o temor, ele já é uma fobia, né? O temor, ele é aquele excesso, é aquele exagero que nós temos em relação a alguma circunstância. Então, o temor é ter ou expressar muito medo, fobia, temor, recear, temermos um desastre ecológico. Não se deve temer das medidas de austeridade ou corajoso. Expressar receios, preocupação ou preocupar-se. Temia pela morte da mãe. Então, é aquele cuidado exagerado, desproporcional e irracional, ok? Então, o medo é uma emoção necessária. Agora, o temor, você já precisa ter um certo cuidado em relação a isso. Então, quando você tem temor da morte, aconselho a procurar, às vezes, uma ajuda, né? Um psicanálise, um psicólogo, para poder você compreender esse excesso que você tem em relação à morte, né? E, principalmente, esse temor em relação a perder um familiar querido, porque isso pode lhe levar a determinadas fobias, psicoses, né? A um estado de ansiedade muito exagerado, né? E isso vai gerar um prejuízo psíquico para a sua vida. Seguindo, então, considerando essa divergência, né, entre o temor e a morte, João vai falar o seguinte: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, se nós confiamos na plenitude, no amor de Deus por nós, nós temos que ter a confiança com base, especialmente naquelas ações em que nós tomamos durante a encarnação, e especialmente confiando na justiça divina, que Deus não vai nos colocar em um lugar desnecessário, difícil para a nossa evolução, mesmo depois do desencarne. Então, aonde quer que nós vamos ter que ir depois do nosso desencarne, aquele ambiente espiritual, aquela esfera espiritual, ela faz parte de um processo evolutivo. Se eu confio nesse amor divino, eu não tenho por que ter medo, eu não tenho por que temer esse momento. Deixa eu ver aqui, Maria. De certa vez tentei ceifar, mas tive muita dificuldade até mesmo para olhar para o céu. Não entendi, Maria. Certa vez tentei me ceifar. Entendi. Depois tive muita dificuldade até mesmo de olhar para o céu, muito mais conversar com Deus. Maria, a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente busca, né, transpor a vida, né, violando, né, a lei divina, nós estamos, na verdade, carregando muitas circunstâncias, muitas dificuldades. Então, o primeiro aspecto que nós temos que ter diante dessa situação é acolher a nossa dor e não achar que essa dor ela vai ser extirpada, ela vai ser eliminada
porque nós estamos eliminando a nossa existência, né? As dores que nós temos na vida espiritual, as dores que nós temos na vida material, né, nessa existência, elas vão continuar no mundo espiritual. Então, de nada nos adianta acreditar que a solução dos nossos problemas é acabar com a vida, né? A gente sabe da dificuldade que é lidar com muitas dores, com muitos problemas, né? Quando a gente está num estágio depressivo, como isso interfere demais na nossa, inclusive na nossa capacidade, né? De escolha. Mas é importante a gente ter sempre o sentido de que a minha dor, ela não vai acabar, como um espírito imortal que nós somos, ela não vai acabar, porque eu estou eliminando a minha existência material hoje, né? A dor que nós sentimos por meio, né, do suicídio, ela continua no plano espiritual. Inclusive, no livro Céu e Inferno, né, na segunda parte, em que ele vai apresentar para nós os relatos dos suicidas, isso fica muito claro, né, a dificuldade que eles têm, qual é o grande problema que eles apresentam no momento do desencarne, né? Inclusive, um deles vai dizer o seguinte, que a grande dor dele é ter perdido a oportunidade da existência que ele tinha, né? E ele reconhecer isso na hora que ele desencarna, né? Ele perceber que, eliminando a vida, ele perdeu uma grande oportunidade, né? E que a dor que ele tinha aqui, ela perdurou do lado de lá. Então, se a gente tem essa consciência, nós não precisamos ter medo, né, da morte. Nós não precisamos temer a morte, porque nós sabemos que todos, como filhos de Deus, estamos amparados, mesmo depois do desencarne, né? Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos buscar, por meio da oração, né, por meio do entendimento que a doutrina espírita nos oferta, os caminhos certos para nós percorrermos até esse momento. E é isso que a doutrina vai nos trazer de uma forma tão rica. No livro A Vida Escreve, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito Hilário Silva, vai ter, na segunda parte, no capítulo 6, uma história muito elucidativa, né, a respeito desse grau de medo e temor da morte que, às vezes, muitos têm. Ele vai falar o seguinte, é uma historinha assim que vai falar, doutor, a sua competência é uma família, né, só para vocês entenderem, é uma família que foi buscar um médico para poder esse médico realizar um atendimento para a esposa que estava num trabalho de parto muito difícil. E aí eles vão procurar esse médico. Doutor, a sua competência é a nossa esperança. O senhor já operou Paulina por 2 vezes. Narciso Meirelles pediu o concurso de Dr. Salles Neto, distinto médico espírita, para a mulher que experimentava parto difícil em vilarejo distante. Por que deixaram ficar assim tão longe? Disse o médico, procurando esquivar-se. A crise apareceu de surpresa. O senhor prefere o avião? 10 minutos apenas. Ou seja, o Narciso queria levar o Dr. Salles, o médico, até a esposa dele. Aí ele ofereceu primeiro o avião, né? 10 minutos apenas. Aí o médico vai falar, nada disso. Perdi 2 amigos de uma só vez na semana passada. Nada de voo. Um carro. A estrada é péssima. Não soube do desastre havido anteontem? Um cavalo, doutor. Arranjo-lhe um cavalo. Era o que faltava. Não posso expor-me assim. Que sugere? Roga o marido desapontado. Se quiserem, disse o médico, tragam a parturiente aqui, como julgarem melhor. De minha parte, não me arrisco. Em face da evidente má vontade do facultativo, o esposo aflito aqueceu e partiu a galope em busca do teco-teco, né? O teco-teco é o avião, né? No outro dia, porém, quando a senhora Meirelles chegou, abatida na expectativa da intervenção, a residência do operador estava cheia de gente.
o Dr. Salles Neto, naquela noite, havia morrido no próprio leito em consequência de uma trombose. Então, às vezes, muitas vezes, a gente fica evitando, né, as circunstâncias de viver, de lidar com as dificuldades, achando que aquilo vai nos poupar, né, do momento derradeiro, e, na verdade, não, a gente só está deixando de viver em decorrência de um temor, né, de uma precaução exagerada. Porque, vejam, ele poderia ter ido fazer o parto, ou de avião, ou de carro, ou de cavalo, e ter sobrevivido, e no dia seguinte ter falecido da mesma forma, né? Porque, na verdade, a nossa hora, ela vai chegar, né? A forma como ela vai chegar é que compete a cada um e compete ao desígnio divino. Mas o momento da morte vai chegar, e isso não significa que a gente tem que evitar a vida, né? Evitar as circunstâncias que muitas vezes a caridade nos chama, né? Aquele concurso como profissional estava chamando o Dr. Salles, mas ele não se disponibilizou a viver, né? Com o temor de viver a vida. Então, há pessoas que passam a vida todas mergulhadas nesse medo de morrer, mas acabam esquecendo de viver, né? A gente precisa estar atento a essa ideia da disponibilidade da vida. E aí é importante a gente pensar o seguinte: nós precisamos mudar a forma como nós pintamos a morte, né? Aqui eu coloquei uma imagem, né, que é a imagem do lado de cá, com esse símbolo, né, falando que a gente tem que eliminar a ideia da morte, naquele sentido mais obscuro, né? Porque, na verdade, a morte, ela é um processo de desligamento do corpo físico para uma vida em liberdade, né? O corpo físico, ele é uma prisão para o corpo espiritual, para o nosso espírito, né? E nós precisamos entender esse processo de desligamento, né? Nós todos passaremos pelo momento da morte, e nós precisaremos, como a gente está vendo aqui na primeira imagem, né, que é a primeira imagem da moça deitada numa sala de hospital, nós vamos ter que olhar para nós, enquanto corpo físicos, e enquanto espíritos que precisam evoluir, buscar essa porta da libertação, a fim de caminharmos para um processo evolutivo. Porque essa fase que nós estamos vivendo nessa encarnação, para chegarmos ao nosso momento da morte, faz parte também de um processo de evolução necessária, tá? Agora, como nós vamos enxergar isso, como nós vamos pintar ou desenhar esse momento, para cada um, é de cada um esse momento. E é muito importante a gente começarmos a olhar para isso de uma forma mais leve, como um momento de liberdade. Olhar, sim, vai ser difícil, sim, perder pessoas queridas, vai ser difícil, sim, no nosso momento, deixarmos as pessoas queridas para trás. Mas a gente tem que olhar e falar: olha, esse meu familiar, ele morreu, ele faleceu, mas ele agora é um espírito livre. Ele é um espírito que está partindo para uma nova fase de evolução. Então, a partir dessa mudança desse olhar, nós vamos conseguir entender que o medo da morte, né, que os vários medos da morte que nós temos, eles são infundados, né? Porque às vezes a gente tem medo de não mais viver, né? Qual que é o seu tipo de medo de morte? É de não mais viver? É da morte doer? É do desconhecido do plano espiritual? É de sofrer no pós-morte? É de perder os afetos, né, que nós conquistamos na vida aqui, os bens materiais? É o medo de ser esquecido? Qual que é o seu medo que envolve a morte? Sendo que a morte é um processo para a sua evolução. Por que nós temos medo de querer evoluir? Por que nós temos medo de falar assim: eu estou indo, venci, ou estou indo para uma nova etapa para eu vencer como espírito? Olha como muda totalmente a nossa concepção. Nós estamos passando pelo estágio da morte em cada encarnação,
é com o objetivo de vencer a nós mesmos, né? De vencer as nossas dificuldades, de vencer as nossas limitações. Tranquilo? Então, é muito importante a gente mudar esse olhar para a morte. E aí, no livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, Leon Denis, ele vai trazer a seguinte reflexão para a gente, no capítulo 10 da primeira parte, que ele vai tratar só sobre a morte. E vai falar assim, ó, muitas pessoas temem a morte por causa dos sofrimentos físicos que a acompanham. Sofremos, é verdade, na doença que acaba pela morte, mas sofremos também nas doenças de que nos curamos. Então, vencer a morte e tudo que ela vai nos trazer, porque nós vamos partir para a vida no plano espiritual, ou por um acidente, ou por uma doença, né, ou por um momento de dificuldade, ou com algumas pessoas, né, partem deitada no seu leito e se sentem tranquilas, né, no momento da partida. Pode falar, Maria. Eu vejo que o meu medo é. Eu sei das consequências, mas o desconhecido causa medo. Uhum. E eu tenho medo do lado de lá. Para onde eu estou indo, para onde eu vou. E eu acredito que esse é e faz parte da minha pobreza evolutiva, minha pobreza espiritual. Ô Maria, mas esse é um medo que muita gente compartilha, não é só você não, tá? Na verdade, a gente tem medo do lado de lá, porque a gente tem que começar a modificar o que a gente planta do lado de cá, né? Então, e aí eu não falo só a plantação externa, não, né? De fazer bem ao próximo. Eu falo assim, o que nós plantamos interiormente em nós, né? Como é que é a Maria e como nós somos interiormente, né? Você se sente um jardim florido ou você se sente um pântano interiormente falando, entende? Porque isso vai ser o reflexo do lado de lá. Nós vamos enxergar do lado de lá conforme a nossa consciência, né? É importante a gente ter essa compreensão. É a nossa consciência que vai permitir a gente imaginar, um pouquinho que seja, como é que vai ser o lugar para onde nós iremos, aliado às nossas ações, ao que nós plantamos exteriormente, né? Nós temos um olhar bondoso, caridoso, empático para o próximo, né? Então, o que nós fazemos externamente? Eu não falo, quando eu falo em caridade, eu não falo só naquela caridade de doar dinheiro, porque essa é a mais fácil, né? É muito fácil a gente tirar R$10, R$50 da carteira, né? Mas e aquela caridade, às vezes, de ouvir alguém, né? Aquela caridade de saber dar uma mão amiga, mesmo sem falar uma palavra. Essa é a mais difícil, porque hoje o nosso bem mais precioso se chama tempo, né? Nós estamos muito apressados para viver. Então, hoje, o que nós temos de mais valioso é o nosso tempo, né? Então, assim, e essa caridade? O que você tem feito em relação a isso? Aliado ao que você é interiormente, né? Você se sente um jardim florido? E aí, se não se sente um jardim florido, vamos começar a cuidar desse jardim interno, né? E aí, Leon Denis vai continuar e vai falar assim, ó, no instante da morte, dizemos-nos os espíritos que nunca há dor, morre-se como se adormece. Essa opinião é confirmada por todos aqueles a quem a profissão e o dever chamam frequentes vezes para a cabeceira de moribundos. De fato, do ponto de vista científico, segundo, né, médicos e cientistas, morrer não dói. Por incrível que pareça, o que vai doer vai ser chegar a esse momento, às vezes ou por um acidente, ou por uma doença. Então, passar por esse processo não dói. Mas o momento da morte em si é como se você tirasse um aparelho de uma tomada, né? Há um desligamento. Então, para quem tem medo
de doer no momento da morte, né, em si, a ciência e a espiritualidade já nos confirmaram que não dói. Então, nós já estamos aí com um pouco desse alívio aí desse momento, tá? Se a morte é quase sempre isenta de sofrimento para aquele cuja vida foi nobre, bela, não sucede o mesmo com os sensuais, os violentos, os criminosos, os suicidas. Então, o momento final da sua morte, né, e a transposição desse momento, ele vai ser doloroso se você violou as leis divinas sobre vários aspectos, ou no âmbito sexual, ou você foi uma pessoa violenta, ou criminoso, ou suicida. Uma vez transposta essa passagem, uma espécie de perturbação, de entorpecimento invade a maior parte das almas que não souberam preparar-se para a partida. Então, quando nós buscamos o conhecimento sobre este momento, essa perturbação, ela vai ser menor. Por quê? Porque nós vamos ter entendimento sobre este momento. É isso que nos fala Leon Denis. E aí ele continua. Nesse estado, as suas faculdades ficam veladas, as suas percepções mal se exercem através de um nevoeiro mais ou menos denso. A duração da perturbação varia segundo a natureza e o valor moral delas. Pode ser muito prolongado para os mais atrasados e chegar a anos até. Depois, pouco a pouco, vai se dissipando o nevoeiro. As percepções ganham maior nitidez. O espírito readquire lucidez, desperta para a nova vida, a vida do espaço. Solene é esse instante para ele, mais decisivo, mais formidável do que a hora da morte. Olha só que lindo é essa narrativa que Leon Denis vai nos trazer sobre esse momento de transição da morte, né? Quando nós morrermos, à medida da nossa condição evolutiva, à medida da nossa conquista moral enquanto encarnados, essa perturbação ela vai ser maior ou menor. É como se fosse um nevoeiro, né, como ele relata, e à medida que a gente vai ganhando esse entendimento, essa lucidez, esse nevoeiro se dissipa, e é um momento, na hora que isso acontece, é um momento solene e formidável para o espírito. Olha que lindo essa percepção que Leon Denis vai nos trazer. E aí ele vai continuar falando o seguinte: é por isso que as preces inspiradas pelo coração, pronunciadas com calor e convicção, principalmente as preces improvisadas, são salutares, benfazejas para o espírito que deixou a vida corporal. Pelo contrário, as orações vagas, pueris das igrejas são muitas vezes ineficazes. Pronunciadas maquinalmente, não adquirem o poder vibratório que faz do pensamento uma força penetrante e, ao mesmo tempo, uma luz. Conforme a gente já tinha falado, né, no momento em que ocorre o velório, é de suma importância as pessoas, os familiares, entenderem que aquele momento é um momento de oração, né? É válido, sim, uma oração feita, né, assim, decorada, tem a sua validade se você está ali refletindo e emanando para aquele espírito. Agora, se ela estiver sendo feita da boca para fora, como se fosse uma máquina, né, não vai ter, não vai surtir nenhum efeito sobre aquele espírito. Tá? Então, é de suma importância a gente ter esse entendimento acerca desse momento da morte, né? E aí, no livro dos Espíritos, Kardec vai fazer a pergunta, né? É dolorosa a separação da alma e do corpo? Os Espíritos respondem, Leon Denis também já nos trouxe essa percepção, ele vai falar que não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo de seu exílio. Na questão 155 do Livro dos Espíritos, como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. A separação se dá instantaneamente por brusca transição.
Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Então, por exemplo, o momento do velório pode ser um desses momentos em que a alma está se desprendendo gradualmente. Por isso é de suma importância a gente ter respeito num velório, né? Buscar manter oração, evitar as conversas desnecessárias, né? A gente precisa ter essa consciência e levar essa consciência para as pessoas. Ele continua, né? Não se desprende, a alma não se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam, confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Então, para se desatar esse laço, né, do espírito com o corpo, ele é gradual, ele é lento. Por isso, para quem tem curiosidade, ou acredita, só um minuto, para quem tem curiosidade, se é espírita, né, essencialmente, quem quer ser cremado tem que esperar, tem que aguardar 72 horas, tá? Para fazer a cremação, exatamente por conta desse desenlace. Pergunto por que numa cremação pode criar. A Cleide está perguntando aqui. Esse desprendimento leva quanto tempo? Ô, Cleide, isso vai variar conforme o seu estágio evolutivo, né? Se você for um espírito, um ser, que tem uma compreensão melhor sobre a vida espiritual, se você busca esse conhecimento, o seu desprendimento vai ser muito mais rápido, né? Mas se você ainda é muito apegado à matéria e também não tem conhecimento, esse desprendimento vai demorar mais. Aí ela pergunta por que numa cremação pode criar desespero? Exatamente por isso, se o espírito ele não tiver uma condição, né, uma consciência sobre esse desapego e esse desprendimento, isso vai gerar um desespero muito grande. Por isso que quando você é uma pessoa que tem a intenção, vamos supor, da cremação, você tem que ter muito claro, né, intimamente, se é uma cerimônia que você quer, né? Porque eu, particularmente, acho muito mais bonita, né, a cremação, a cerimônia da cremação do que o enterro. Eu não me sinto confortável com a ideia de ser enterrada. Possivelmente, né, considerando essas reminiscências de outras vidas, eu devo ter sido uma pessoa que foi enterrada viva, né? Então, a ideia de ficar embaixo, na terra, dentro de um caixão, não me é confortável, mas me é muito confortável a ideia da cremação, né? E aí, a Cleide continua, por isso esperar as 72 horas, exatamente, porque é o tempo, né, que o espírito precisa, é um tempo mínimo, né, que o espírito precisa para fazer esse desenlace, esse desprendimento, que é realizado de forma gradual. Ela não é uma ruptura, você não vai pegar uma faca e cortar esse desprendimento, né? É realizado um desligamento, inclusive na internet, no YouTube, tem um vídeo que vai falar sobre o desligamento de Dimas. Quem quiser assistir como é feito esse desligamento gradual, né? É realizado por passe magnético que os espíritos realizam. Então é como se nós fôssemos assim, ó, houvesse um entrelaçamento do corpo com o espírito. E aí, à medida que os espíritos vêm fazer esse desenlace, esses laços vão se soltando de forma gradual, até que o espírito ele é liberto do corpo físico. Tranquilo? Só para nós finalizarmos aqui, eu vou pular depois, quem quiser, né, porque nós já temos, falta só um minuto, quem quiser ler depois, né, o Livro dos Espíritos, a questão 739, 941, tá, sobre essas questões, eu recomendo. E, por fim, considerando, né, o que Jesus nos disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então, é importante a gente ter a concepção de que Jesus nos trouxe uma vida
eterna, imortal. Se nós confiamos, acreditamos que somos espíritos imortais e que vamos nos unir ao propósito dele no plano espiritual e também na vida terrena, em próximas encarnações, por que nós temos que temer? Por que nós temos que ter medo da morte? Se ela é só um processo de libertação e de evolução do espírito. Eu queria agradecer imensamente a vocês, e com a certeza de que esse momento de reflexão vai propiciar, no ambiente doméstico de vocês, com amigos, com familiares, para que vocês busquem esse novo olhar a respeito da morte. Nós sabemos que não é fácil, né? Envolve dor, envolve ainda as nossas limitações, os nossos apegos emocionais, materiais, mas que nós precisamos olhar para esse momento como espíritos imortais que nós somos. Nós precisamos exemplificar, testemunhar que se somos espíritos imortais, esse momento da partida, né, da morte, ele é necessário para a nossa evolução. Meu muito obrigada, espero ter trazido um pouquinho aqui para vocês essa reflexão, né, sobre a morte, e quem quiser depois explorar melhor esse assunto, tanto no livro Céu e Inferno, quanto nas obras, né, espíritas, tá aí as indicações, né, os caminhos, no livro dos Espíritos tem muitas questões a respeito, e eu espero que o coração de vocês fique um pouco mais leve depois desse nosso esclarecimento sobre esse assunto. Obrigada, viu? Nossa gratidão, Fabíola. Deus abençoe. Amém. Você termina para a gente com a prece, pode ser? Termino sim. Agradecendo, né, a toda a espiritualidade amiga, todos os mentores da Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré, a todas aquelas pessoas que aqui se fizeram presentes, né, de corações abertos, de mentes abertas, para buscar o entendimento de que a morte é só uma passagem necessária e que possamos, a cada dia, entender que a nossa experiência no mundo físico, ela é um pequeno espaço, é um pequeno grão de areia na imensidão dos espíritos que nós somos. Esperando a espiritualidade amiga, que nessa próxima semana que se inicia, possam nos auxiliar a nos propiciar entendimento, a nos propiciar a oportunidade de sermos instrumentos da paz, do amor, da harmonia, onde quer que estejamos. Que Deus nos acompanhe, nos ilumine e que estejamos com os espíritos fortes e preparados para testemunhar todos os ensinamentos do Evangelho. Amém.